Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos dar início mais uma pré-aula, lição 4, com o tema Encontro de Ruth com Boaz. Esta é a nossa aula de hoje. Estudaremos nessa sequência a penúltima aula nesse trimestre a respeito do livro de Ruth. No textuário, o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, cuja asas te viestes a abrigar. Ruth 2:12. No livro de Ruth, nós vamos ver a graça reinando, porque Ruth, ao ir a um lugar aonde predominava a lei, ela encontrou favor, que é a graça de Deus. Observando a verdade prática, o verdadeiro e puro amor de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. A aula de hoje está com o texto bíblico em classe, Ruth capítulo 2, versículo 1 ao 4, e vamos ler também o versículo 11, 12 e 14. Estudaremos com base nos tópicos a seguir: Boaz, o remidor, veja o carinho de Boaz para com Ruth, e concluindo a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Logo no início, nós vemos o Boaz como o remidor. Então, Boaz, tipo de Jesus. Ruth, tipo da igreja. Então nós temos uma menção da saída de Ruth de Moabe, veja, povo estrangeiro, nações, se unindo a Israel, judeus, israelita. Então nós temos Israel e nações, que é representado por Moabe. E agora temos, veja, a união de Ruth com Noemi, fazendo com que as duas sejam um. Então Jesus morrendo, o Boaz vai entregar-se a si mesmo, porque no campo ele vai doar até mesmo as espigas que era própria deles, e vai permitir que Ruth colha aquilo que é propriamente seu. Então é uma graça manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, nesta lição de número 4, aonde aparece um novo representante na história, um novo ser, um homem chamado Boaz, da tribo de Judá, e filho de, veja só, os pais, os ancestrais, de onde ele vem? De Salmão com Raabe. Então ele é filho de Raabe com Salmão. Salmão, filho de Nasson, e vai lá para as tribos de Israel, tribo de Judá, ok? Então a história começa mostrando esse encontro, nessa lição de número 4, depois que Ruth fica viúva e vai ao encontro de Boaz pela promessa que ela faz à sua sogra Noemi. Então, observando essa história, Ruth saindo de Moabe a Israel, indo até Belém, propriamente uma cidade. Veja o que diz no capítulo 1 de Ruth, verso 22. Assim voltou Noemi com Ruth, a sua nora, moabita, dos campos de Moabe, à terra de Belém. Então nós vamos ver daqui a pouquinho essa história do parente remidor, e vamos ver como é que vai se encaixar perfeitamente no livro profético da revelação do Apocalipse, lá do capítulo 5, onde mostra verdadeiramente o Senhor Jesus como o verdadeiro Boaz dessa história, resgatando a terra, porque ele já morreu e resgatou os homens na morte, na sua morte, lá na cruz. Então, veja o começo da história. Havia uma fome, e depois os rumores de que há uma colheita de cevada. Então Noemi vai ir ao encontro depois de um fim de pão, depois de um fim de 10 anos em Moabe. Ela vai ao encontro exatamente no início de uma nova colheita na casa do pão, com o propósito de levar Ruth
a ser mãe de um menino, de onde nós encontramos, lá no capítulo 4, que o nome dele é Obed. Observando aqui, o menino vai nascer na casa do pão. Agora, o encontro com Boaz, esse é o início de encontrar um reino. Então, de Boaz nasce Obed, Obed nasce Jessé, Jessé é pai de Davi. Então, o reino de Davi, veja como é essa história do encontro de Ruth com Boaz. O nascimento de um reino que não terá fim. Então, as mãos de Ruth, junto com as mãos de Noemi, estão vazias. Mas elas estão indo diante dos dias do início de uma grande colheita. Amém? Então, as duas mãos de Noemi sem forças, precisará das duas mãos de Ruth, a jovem, a sua discípula, porque ela fez tudo o que Noemi dissera. Amém? E como discípula e sucessora, aquelas novas mãos estão à disposição para acolher e até mesmo passar do horário de trabalho, indo pela noite. No capítulo 2, nós temos Ruth encontrando com Boaz. Então, Boaz era um parente resgatador, remidor, especial, porque ele era um parente dos mais próximos. Então, para ser um parente ao nível daquilo que está no texto, porque Noemi, ela empobreceu e havia vendido a terra, e ainda mais era viúva, e estava com a sua nora viúva, o que nós observamos é que esse parente remidor tinha que ser especial. Especial porque ele tinha que ter poder econômico, então ele tinha que ter conhecimento da lei, do resgate, e assim também ter disposição de redimir as terras e também a Ruth. Veja que que Boaz tinha que ter conhecimento da lei da propriedade, deveria ter condições financeiras para poder tomar de volta pelas mãos do poceiro a propriedade, deveria ter condições, se por acaso o poceiro não entregasse, mesmo pagando o direito de posse ao herdeiro original, e se o poceiro não entregasse a propriedade, então esse parente tinha que ter condições de acionar um exército caso o poceiro não entregasse a terra que já havia sido redimida. Então, veja que o parente remidor já está dizendo, poderia remir. Então, não haveria destruição da terra, haveria uma remissão da terra. E a geração, pela promessa que é feita lá no Gênesis, passando pela lei de Moisés, isso dentro do contexto aonde havia na antiguidade em Israel o conceito de que a irmã ou o irmão do cunhado, melhor, o irmão deveria casar com a cunhada para dar perpetuidade à geração do falecido, daquele seu irmão, se não houvesse filho. Então, observando essa história, se Malom não teve filho com Ruth, quem seria esse irmão que deveria dar continuidade se Quilion está morto? Então tem que entrar o costume de Israel para ver a questão lá de Levítico, capítulo 25, o parente mais próximo. Então, a lei do levirato, ela é semelhante à lei do parente remidor, de Levítico 25, aonde
um alargamento desse entendimento da qual nós estamos mostrando do parente mais próximo. Ok? Então, veja que para remir a propriedade tinha que ser um parente de Noemi. E foi o que aconteceu. Ela vendeu os seus bens por motivo de falência, e por esse motivo de falência, da pobreza, ela poderia reaver, ter de volta a sua terra, veja, por 3 circunstâncias. Veja uma delas, se ela tivesse poder aquisitivo, poder econômico. Mas Noemi não tinha poder econômico. Ela não tinha, estava pobre. Então ela não tinha como comprar de volta a propriedade. Segundo, ela poderia esperar pelo ano do jubileu. O que é isso? O ano do jubileu. É que ela, ao esperar este ano do jubileu, significaria que a terra voltaria a ser sua automaticamente, pela lei do país, pela lei de Israel. Mas ela estava já velha, de idade avançada. Possivelmente morreria e não teria como ter a terra de volta. Então ela teve que encontrar o último meio. E esse foi o meio da qual deu certo, que era o parente remidor. Já que ela não tinha dinheiro para reaver a terra e não podia esperar o tempo do jubileu, que era 50 anos, ela tinha como ir atrás, acionar o parente remidor. Aqui essa história começa a mostrar uma clareza daquilo que nós fomos redimidos, comprados pelo nosso parente mais próximo, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Então, levando essa comparação da história de Ruth e Boaz com a igreja e Jesus, então Jesus, quando ele morre pelos homens e ele morre também pela criação. Você sabia disso? Pelos homens, para salvar o homem, a sua alma, o seu corpo. Ele morre pela criação porque Romanos capítulo 8 diz que ela geme, esperando também a sua redenção. Então eu tenho a redenção dos homens e tenho a redenção da criação, aonde nós temos a terra. Então Jesus, quando morre, ele morre pelos homens e morre pela terra. Ele é o nosso parente mais próximo. Então veja a história da criação, iniciando lá no livro de Gênesis, quando Adão, anote aí, recebeu de Deus um pedacinho do reino, a terra. Esse reino aqui inteiro é o reino de Deus. Mas Deus entregou um pedacinho desse reino ao homem chamado Adão. Ok? Só que Adão pecou. Com o pecado de Adão, o diabo entra em cena como posseiro dessa terra. Ok? E sendo posseiro dessa terra, o diabo agora, ele coloca o seu reino das trevas. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, mostra o reino de Satanás nesse domínio da terra. Que ele governa desde as regiões celestes sobre o sistema mundano na terra. Então, Adão, quando peca, ele entrega a terra, ele entrega seu corpo e ele entrega a sua alma. Então, há 3 perdas. Então, Jesus, ele veio redimir a terra, o corpo do homem e a alma do homem. Amém? Então, esse é o nosso Boaz dessa história, o nosso parente remidor. Somente em Apocalipse capítulo 5, nós vamos entender que está no poder
e na mão do juiz, que é Deus, o domínio de todas as coisas. Porque quando Elimeleque morreu, melhor, começo da história, quando Elimeleque vendeu as terras, ele foi ao juiz e fez o documento e entregou ao juiz o documento selado com 7 selos. E também entregou o documento ao poceiro. Agora, observando essa história, do capítulo 5 de Apocalipse, Jesus entrando no céu e tomando da mão do juiz o livro, que este livro do Apocalipse 5 é a escritura selada com 7 selos, que é o documento legível da terra, aonde dá direito de Jesus reinar sobre a terra. Mas como ele vai reinar se o diabo ainda está na terra? Então o diabo era para ter saído aqui, ó. Quando ele redime o homem, ele também redime a terra. Como o diabo não saiu aqui, o Senhor vai acionar o exército. Entendeu aí? E esse exército está sendo aprontado. A igreja do Deus vivo vai vir com Jesus na sua vinda para expulsar Satanás do reino deste mundo. Então, observando dessa forma, o diabo insiste ainda, mesmo vencido na cruz, ainda permanecer no que nunca foi dele. Então, Jesus tem o poder do leão, da tribo de Judá, aonde ele virá com poder e grande glória, para o estabelecimento do seu trono sobre a terra. Aí vai acontecer o que está em Apocalipse 11, versículo 15. Que os reinos deste mundo, esses reinos de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que o diabo disse assim, eu te dou se você me adorar. Mas Jesus sabia que os reinos voltariam para ele sem passar por Satanás. Deus havia feito uma aliança com o Filho. Quando ele vencer tudo no final, os reinos tornariam a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15. E dessa forma, meus irmãos, nós vemos aqui, no livro de Ruth, esse protótipo de ensinamento do capítulo 5 de Apocalipse. Então, Apocalipse mostra a redenção de Ruth, veja, de Noemi, veja, tipologicamente de Adão, porque o livro é bíblico, o livro é da redenção. Veja, os homens que creem em Cristo, os dias de hoje, então, tem a redenção. Jesus redimiu, olha o nosso Boaz. Então, Boaz é um tipo de Cristo, pois ele é o nosso parente remidor. Noemi é um tipo da lei, porque Noemi conduz, anote aí, Noemi é tipo da lei que conduz quem? Ruth até Boaz. Então Boaz aqui é o tipo da graça. E a graça é Jesus. Amém? Então, a Ruth é a igreja. Então, a Bíblia diz que a lei nos conduziu a quem? A Cristo. Isso é Bíblia. Nós estamos mostrando dentro da tipologia, Noemi sendo a lei, Ruth sendo a igreja, e Boaz sendo a graça, tipo de Cristo. Porque o livro de Ruth gira em torno da graça, do favor imerecido. Tanto Noemi como Ruth falam em favor, favorecer. Boaz também é um tipo da graça, que mostra o favorecimento daquilo que nós não merecemos. Então, a lei que nos conduziu a Cristo.
O que é isso? Noemi conduzindo Ruth a Boaz. Noemi a lei, Ruth a igreja, Boaz Cristo. A lei que nos conduziu a Cristo. Então a lei é boa, a lei é perfeita e a lei é agradável. Amém? Então, Ruth, tipo da igreja que se humilha diante da graça. Ruth conhecia a lei da cega e que os segadores deveriam deixar os restos da colheita para os pobres e estrangeiros. Boaz era o líder que sente quando está acontecendo algo novo na sua empresa. Ruth vivia as circunstâncias de uma mulher pobre e necessitada e viúva, colhendo espigas, mostrando que ela era incansável. E as mulheres que são incansáveis são vitoriosas. As mulheres que são trabalhadoras são virtuosas. Então Ruth se encaixa em todos esses detalhes da mulher virtuosa. Os detalhes da decisão de Ruth, suas palavras e atitudes, confissão de fé, foram conhecidas por Boaz. Então, ele é tipo de Cristo que nos favorece e nos galardoa. Ruth é tipo daquele que nasce de novo, para usufruir de uma nova geração de filhos de Deus. Boaz estava apaixonado por Ruth, e por isso queria que ela recebesse do que era seu por graça, antes de tudo. Então, o amor de Boaz demonstrou primeiramente a graça. Ruth trabalhava mais do que o seu dever. Ruth colhia, debulhava e desfrutava. Então, quando Elimeleque vendeu a sua propriedade por causa da fome, aí nós temos a família empobrecendo e, veja, como conseguir de volta a propriedade? Havia uma escritura selada. Lembra do livro do Apocalipse? E nos tempos bíblicos também havia uma escritura por parte daquele que vendia a propriedade. E também era selada e ficava na mão do juiz. E o que foi que aconteceu? Boaz foi lá, pagou para ter a terra de volta, aquela terra do herdeiro que seria de Obed. Amém? Estamos mostrando como é que vai chegar em Davi, por causa dos ancestrais, Boaz, Obed, Jessé e Davi. E aqui nós vemos essa história mostrando que Boaz vai ser o remidor de Ruth e também da terra. Então tinha uma escritura que ficava no poder judicial, a qual tinha o herdeiro e tinha o posseiro. Então o posseiro recebia a terra. Vamos mostrar aqui mais uma vez no desenho? Então vamos lá. Então voltando aqui, quando Elimeleque saiu, vamos lá, de Belém, ele saiu para onde? Moabe. Então, havia um tempo chamado de jubileu, que via de 0 a 50 anos. Esse era o jubileu. Se ele saiu aqui, presta atenção, no ano 10 desse tempo de 50 anos, então, observando que eles passaram 10 anos aqui, em Moabe, então eu tenho mais 10 aqui, ó. 10 da venda, que se passaram do 0 a 10, e esse 10 é o tempo que eles tiveram em Moabe. Então eu tenho mais 10 aqui, ó. 10 aqui e 10 aqui. Então aqui já teríamos 20 anos. Para chegar em 50, nós estaríamos faltando aqui 30 anos. Isso significa que Noemi não tinha dinheiro para pagar esses 30 anos que restava, porque era assim a lei. Então o posseiro, ele tinha que sair da terra se Noemi tivesse o quê? Esse equivalente de dinheiro em relação aos 30 anos que faltava para o jubileu. Entendeu? Mas ela não tinha esse dinheiro. E ela não podia esperar porque faltava muitos anos. Ela ia morrer.
Então ela tinha que ir até o parente remidor, chamado Boaz. Ok? Então Boaz tinha esse dinheiro, pagaria esse resto dos 30 anos, e o poceiro saía, e as terras voltavam ao herdeiro, que no caso aqui seria a família de Noemi, que seria Ruth, certo? Da qual vai casar com Boaz. A nossa última lição, o casamento de Ruth com Boaz. E nós vamos ver esse desenrolar todo até a nossa última lição. Ok? É interessante o que nós estamos falando a respeito do parente remidor. Então, veja que Ruth deveria ser fiel em tudo a Noemi e a Boaz, porque é uma relação aonde nós vamos ver em relação à igreja e Cristo. Porque a igreja tem a mesma missão de Cristo. Entendeu aí? Então, se a igreja é a mulher, então a mulher tem a mesma missão do marido. Se o marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do marido. E quem é a cabeça da mulher? Veja, Cristo sobre a cabeça do marido. Então, aquilo que está sobre o marido, está sobre a mulher. Então, Deus sobre o homem e o homem sobre a mulher. Isto quer dizer, a liderança. Então, a sujeição da mulher para com o homem e a sujeição do homem para com Cristo. Então, entendemos bem que a submissão é estar debaixo de uma missão. Então, a mulher debaixo da missão que Cristo deu a missão ao homem. Então, a missão que Deus deu ao homem é a mesma que o homem que recebeu de Deus deu para a mulher. É a mesma missão. Então, por isso, temos a palavra submissão. Paulo, ele escreve a respeito dos maridos, das mulheres e dos filhos e dos servos. E diz, mulheres, submetei-vos a vossos maridos no Senhor. Olha aí, no Senhor. Por causa da liderança principal, é o Senhor. E, marido, amai-vos a vossa mulher. E tudo isso nós vamos ver uma engrenagem da qual a família está sempre alicerçada e não pode falhar. Não pode falhar porque quando um membro falha, então quebra toda essa cadeia da felicidade. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, mostra o propósito de Deus com a terra. Porque a terra foi feita para habitar. Então, veja que Deus tem uma grande glória para ser manifestada nos dias do milênio. Então, o Adão lá atrás perdeu o domínio e a posse da terra, perdeu o direito de ministrar pelo poder de Deus sobre a terra e entrou em cena a regência do sistema atual por Satanás, desde os dias do pecado de Adão. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 9. Então, Adão simboliza Elimeleque, Noemi, Ruth, a raça inteira. E o diabo representa aquele poceiro que comprou. Isto mostra que o Boaz, ele tem que estar na história, porque é Cristo. É uma representação tipológica de Cristo. E a terra vai voltar ao seu estado original. Isto é, o Cristo redimirá na sua volta em glória. Por isso que a terra, voltando ao seu estado original, então nós temos um reino 100% como era antes do pecado. Amém? Apocalipse 11:15 mostra Jesus governando sobre os reinos deste mundo, da qual na atualidade está sob a regência de Satanás. Então, veja, Adão empobreceu, igual a Elimeleque e Noemi, não podia comprar de volta por recursos próprios, então Adão não tinha como oferecer suas obras, porque a salvação não vem pelas obras, não tinha recurso para saldar a sua dívida, então somente o parente remidor, quem era? O segundo Adão. Amém?
Por isso que ele chegou diante do Pai, o grande juiz, Apocalipse 5, e tomou da mão do juiz a escritura, o livro, e abriu os 7 selos. Então, com o pecado, a terra e os homens tornaram possessão de Satanás. Mas Deus tem um plano e redimiu a terra. E redimiu o homem pela morte do seu filho. Então, observando dessa forma, as coisas mais importantes, veja, a terra e toda a sua criação, a alma e o corpo do homem. Então, esses 3 elementos, Jesus pagou por eles. Então, houve um único meio de resgate, Jesus. Só Deus pode retirar a maldição do corpo que mata. Melhor, a maldição que está no corpo, a morte que mata. Só Deus pode retirar a maldição que está na criação por causa do pecado. Porque o Senhor enviou Jesus e ele tira o pecado do mundo. Então a maldição quem cobre e domina, só Jesus é o parente remidor que pagou o preço, para que a atual natureza terrena volte ao seu estado original. Porque a criação geme com dores de parto, até hoje, esperando a redenção dela e dos filhos de Deus. Jesus redimirá todas as coisas. E o que é redimir? É exatamente transformar, regenerar e glorificar. Não é destruir. Por isso que o corpo será ressuscitado e a terra será nova completamente. Pois o texto de Romanos 8:23 diz que o corpo do homem não vai ser destruído, mas espera a redenção. Aleluia. Que é a possessão da vida de Deus no corpo. Esse mesmo processo de transformação do corpo se dará na sua finalidade, em sua glorificação. A terra também passará por esse processo. Então todas as coisas serão redimidas, voltarão completamente ao reino, como era antes. Veja os passos: remissão, transformação, glorificação. Esta é a volta do homem e da terra ao seu estado original. O pecado tirou o reino de Adão. O pecado tirou o reino de Adão. Tirou o poder do reino. Porque veja quem é o Deus minúsculo desse século, o diabo, que está governando. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então, com a redenção do homem feita por Cristo na cruz, aí nós temos o homem de volta, o poder do reino de volta. Apocalipse 22, versículo 1 ao 10. O Éden está de volta, porque Jesus, ele redimiu, ele trouxe a redenção do corpo, da alma do homem, e a terra voltou ao seu estado original a partir do milênio. Amém? Então o reino é o estabelecimento do segundo Adão. Glória a Deus. Porque o primeiro Adão falhou. E os homens voltando à posição original nesse último Adão. Apocalipse 11:15. E é sobre isso que todo o capítulo 5 de Apocalipse começa a revelar. Até que os reinos do mundo se tornem do seu Senhor e do seu Cristo. Amém? Este é o início de uma nova aula que vamos começar aqui no nosso Zap. Esse nosso Zap é a continuação que vamos fazer de uma nova aula. Sempre nós gravamos 2 aulas. A primeira aula é esta aqui. Você está assistindo. A segunda aula só é no Zap, que é a continuação dessa. Então, entre aqui no nosso WhatsApp, 85-DDD 991 28 12 60. Mais uma vez, 85-DDD 991 28 12 60. Peça a continuação dessa aula. Nós vamos enviar em forma de link
para o seu WhatsApp. Então você aperta e assiste aí no seu smartphone. Ok? Deus em Cristo vos abençoe. A nossa última aula está cheia de revelações profundíssima, que nós vamos dar sequência ao estudo de hoje. Ok? A paz do Senhor, fica com Deus e até lá, se Deus quiser. Amém.